Para celebrar, para a gente ficar feliz, comemore sim, torcedor do Vasco. O segundo tempo não foi como foi o primeiro tempo, não me preocupa. Acho que a gente tem que se preocupar com alguns detalhes, mas acho que a atuação do Vasco hoje foi animadora. Normal você fazer 3-0 no primeiro tempo do jeito que o Vasco jogou e voltar sem tanta concentração. Não conheço um time que vire 3 e faça 10 no segundo. É uma ilusão. O Vasco teve controle do jogo. É claro que o CSA teria que sair, o CSA teria que vir para cima. Na velocidade, botou lá o Baianinho, baixinho chato, gosta de arrumar confusão, gosta de simular, disse que o Nuno Moreira meteu a mão na cara dele. Mas enfim, o Vasco jogou como o time da Série A, como time grande. Jogou para cima, fez o resultado no primeiro tempo. Segundo tempo tomou um gol tolo de uma bobeira de marcação. Nuno Moreira largou e o Lucas Freitas não conseguiu chegar. Mas, é claro, tomou seus sustos, mas teve o jogo sob controle. O jogo suficientemente sob controle pelo placar feito, pela imposição do time, com alguns jogadores se destacando demais. E vence e passa às quartas de final da Copa do Brasil. Mas eu acho que muito mais do que falar da atuação, que foi muito boa, a gente comentou muito no intervalo, eu e o Jean, classifiquei a atuação do Vasco no primeiro tempo, uma atuação nota 10, com muito destaque, muita movimentação, cumprindo exatamente aquilo que a gente vem falando nos últimos jogos do Vasco. O Vasco tem jogado bem, mas não tem conseguido ter sorte, como foi no jogo do Mirassol, competência por conta de erros individuais tolos, competência quando perde muitos gols, e conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Jogou um futebol, porque em Maceió o Vasco se impôs como se impôs hoje. Jogou para cima do CSA, mas não conseguiu. No jogo contra o Internacional, o Vasco jogou um futebol impositivo. E se não é a expulsão do Léo Jardim, o Vasco ganhava do Inter lá. O próprio jogo com o Mirassol, o primeiro tempo do Vasco foi um bom primeiro tempo. O Vasco toma 2 gols idiotas, acaba empatando o jogo. E aí toma um terceiro gol idiota, antes tinha perdido um gol com o Pablo Verrete. Então o Vasco não vem jogando um futebol ruim. Eu tenho falado isso aqui. E falo porque vocês me conhecem, eu sou muito crítico ao Vasco, sou muito crítico ao futebol do Vasco. Fui acostumado na minha vida vendo o Vasco jogar com grandes jogadores. E é claro, a gente reclama muito de falta de disposição, de falta de posicionamento, de erros técnicos, de gestos técnicos errados, de posicionamento tático também indevido, mas o Vasco está evoluindo. Para mim é muito nítido a evolução. O técnico Fernando Diniz começa a dar uma cara a esse time, que é claro, tem deficiências no elenco. Acho que o Vasco precisa realmente contratar um zagueiro. Hoje, na correria do CSA, ficou nítido como o Hugo Moura de zagueiro central é complicado, porque ele não tem um empuxo quando joga uma linha mais avançada, e o Vasco jogou praticamente encurtando aí o campo, mesmo no segundo tempo. O CSA trazia a bola aqui atrás, colocava seus 2 atacantes, e o Guilherme Cachoeira também, o Baianinho, um pouquinho aqui na linha intermediária, e jogava essa bola por cima na velocidade. Sabendo que os jogadores do Vasco, alguns, estavam cansados. O Jair fez uma partida espetacular, e é o meu craque. Jogou uma partida, para mim, fenomenal, o Jair. É esse o Jair que eu quero. Mas não é um jogador de velocidade nessa recuperação. O Hugo Moura também é pesado. O Lucas Freitas é o mais leve de todos. E o Paulo Henrique fez uma partida hoje ruim, não fez uma boa partida, mas é um jogador de velocidade. Então o que fazia? Invertia pelo lado do Piton, na dificuldade ali entre os zagueiros. Por quê? Porque o zagueiro central não é um zagueiro rápido. Eu falei isso aqui no pré-jogo, apesar de uma certa dor no coração. Hoje era um jogo que o João Vitor seria interessante pela velocidade apenas. Mas não sei se o João Vitor mereceria voltar, porque com a bola no pé, o primeiro tempo do Vasco foi de cinema, porque os jogadores que jogaram sabem jogar futebol. O João Vitor é um zagueiro atabalhoado, que atrapalharia. E dentro desse ritmo de um time que jogou um bom futebol e no segundo tempo teve a pressão do CSA, teve as estocadas do CSA, mas teve também oportunidades, eu só quero destacar mais uma vez a falta de compreensão da manutenção do Pablo Verrete no jogo. O Verrete hoje foi o pior jogador do Vasco em campo. O pior, disparado.
sabe? No primeiro tempo atrapalhou o time, tentando até fazer coisas que ele não sabe fazer, dar de letra, fazer parede. Porque é isso, o Verratti é o da última bola. E jogou até o final. Me parece o Fernando Diniz querendo deixá-lo para dar confiança, mas ele teve chance no segundo tempo, errou, erra muito, teve uma chance inacreditável de um erro do goleiro. A bola veio para ele tá de costas, o goleiro não tá no gol. Eu não entendi porque que ele não virou e fez o gol. Tocou a bola atrás. Parece que tá preocupado em dizer que sabe tocar uma bola, sabe fazer um passe, sabe fazer gol, Verratti. Você tem que fazer gol. Então atrapalhou demais. E acho que foi um erro do Fernando Diniz não tê-lo tirado do jogo. Dar uma oportunidade a outro jogador, sei lá, botar o Ryan por dentro, fazer alguma coisa melhor, porque você via o Garré quando entrou até bem no jogo, tentando pifar. Vai pifar quem? Ele pifou uma bola pro Verratti. O Verratti não conseguiu fazer o gol. Porque o Verratti não é esse jogador. Com um time de toque, o Jean falou isso outro dia, é uma grande realidade. Esse estilo do Diniz de jogo descortina a incapacidade técnica do Verratti. É ruim pro Verratti o Vasco jogar bonito e bem, leve. O Verratti é o jogo da porrada, é o jogo da pressão, é o jogo do bota na área. É o jogo do final, que o Puma Rodrigues dominava e pimba, cruzava. Porque também os laterais do Vasco, benza-me Deus, né? O Paulo Henrique não acerta um cruzamento, gente. É inacreditável. Meteu umas 3 por trás do gol, domina a bola, tá sozinho, espera o marcador chegar. Parece que tem esse tesão, sabe, de estar grudado no outro, tem que fazer tudo amarradinho. Tá livre, faz o cruzamento. Erra muitos cruzamentos. O próprio Piton, até um pouquinho melhor no primeiro tempo, o cruzamento que ele faz no primeiro tempo para algumas bolas foi bem, mas no segundo tempo, talvez até pelo cansaço, vou dar esse crédito, mas a bola não chega do jeito que o Verratti quer. Só que o Vasco não tá jogando assim. O Vasco, quando joga bem hoje, do jeito do Diniz, porque é legal ver o Vasco jogar, não um modorrento, tocando bola para passar o tempo, não, evoluindo, sabe, fazendo o preenchimento de linhas. Os adversários fazem lá uma linha de 3, uma linha de 4 na frente, um 3, ou então 4, e aí o Vasco joga entre as linhas. É legal, que é o Jair se movimenta, passa na linha da bola, vem o Tietê, domina, faz o giro, toca pro Lucas Freitas, que mete um passe entre linhas, que aliás fez uma excelente atuação o zagueiro do Vasco. Enfim, é legal você ter esse tipo de jogo, é um jogo dinâmico, é um jogo que flui, é um jogo que dá ao jogador de qualidade e ao jogador da profundidade na frente, que tenha trato com a bola, mais facilidade de chegar. E o Verratti não tem. O Verratti tem uma dificuldade enorme. Queria muito, torci muito para ele fazer um gol. Tava torcendo hoje no final mais para ele. E tava assim, domina a bola na direita, bota na área. E os companheiros estão sentindo isso. Porque ele não tá legal. Ele hoje atrapalhou o time. Atrapalha. É um jogador que tem muita força na área. É um jogador, mas, por exemplo, não ganhou uma bola dos zagueiros do CSA. Uma bola, os 2 zagueiros do CSA, o Islan e o Betão, lá em Maceió. E aqui botaram ele no bolso. No bolso. Sabe? Não conseguiu ganhar uma bola. Tudo bem pelo erro dos cruzamentos, mas também pelo posicionamento. Mas foi uma atuação importante pelo lado anímico, quebrando aí 7 jogos sem vencer. Ah, ganhou do CSA, Série C, não importa, gente, não importa. Copa do Brasil, o CSA veio aí de classificar ganhando o Grêmio. É um time que está na semifinal da Copa do Nordeste. Não é, claro, a primeira linha que vai começar agora sim, as prateleiras estão mais altas. Mas jogou se impondo o Vasco, jogou como Vasco, jogou como time de Série A. E conseguiu construir as chances e fazê-las, diferente do que estava acontecendo. Mas eu acho que vale pelo anímico, pelo fato do Vasco recuperar confiança. Segundo tempo, o time ficou um pouco assim inseguro com alguns jogadores, mas bola bate no pé do Jair, a segurança volta, sabe? Consegue melhorar. O Hugo Moura também fez uma boa partida, apesar dessa condição de zagueiro dele me preocupar, ele ser o último homem, porque ele não é um jogador de velocidade. O Lucas Piton fez uma partida muito boa hoje na construção, esteve no jogo, afim, dando porrada, brigando lá com o Baianinho, muito bem no jogo. O Felipe Coutinho, enquanto esteve em campo, também foi bem, mas fisicamente sente. Enfim, foi uma atuação boa do Vasco, muito boa. Uma atuação impositiva, que mostra aí que é possível evoluir, tem que evoluir, claro que tem, precisa mostrar evolução em todos os aspectos.
precisa reforçar o time. Tá chegando aí o Andrés Gomes, mas é pouco. Precisa melhorar essa fase ofensiva e tem que contratar atrás, na cozinha. Porque hoje, mais uma vez, o Maurício Lemos não jogou. Me parece que depois do jogo de Mirassol foi lá para o final da fila realmente. O Vasco está precisando contratar um zagueiro de boa qualidade, de rápido trato com a bola e que possa agilizar esse comando ali atrás. Hugo Moura, eventualmente, Hugo Moura na frente da área é melhor, na marcação, revezando ali com o Thiago Mendes, que também entrou bem no jogo, e com o Jair, que fez uma partida muito boa. Atuação ótima, atuação de classificação, ganhou o melhor time, ganhou o time grande. O Vasco bota 4 milhões e 700 mil reais no bolso, vai agora para o sorteio na terça-feira. O Cruzeiro ainda está jogando e ganhando o CRB em Alagoas, deve se classificar o Cruzeiro, e a gente tem aí quartas de final. O Vasco chegou no passado à semifinal, bastante interessante, porque a gente vai ter o Atlético Mineiro, a gente vai ter o Botafogo, o Atlético do Paraná, o Bahia, o Fluminense, o Corinthians, o Vasco e, pelo menos por enquanto, o Cruzeiro. Agora, o negócio vai ficar lá em cima e o Vasco precisa se preparar, precisa mostrar que evolui, porque agora vem o Campeonato Brasileiro, onde o Vasco está na zona do rebaixamento. E, sinceramente, como eu falei no intervalo, eu não acho que o Vasco tenha um time para estar na zona do rebaixamento. Eu acho que o Vasco tem um bom time de futebol. Precisa de peças de reposição, precisa melhorar muito o seu banco, o seu elenco, mas o 11 do Vasco que começou o jogo hoje mostrou claramente que o Vasco tem bons jogadores. O Vasco não é time para estar ali na 17ª posição, 16ª posição, não é. Não é mesmo, não é mesmo. Oscila como todos oscilam. Outro dia o Cruzeiro, que ganhou recentemente aí, está na liderança, perdeu para o Ceará. O Ceará, que jogou com o Flamengo domingo lá no Ceará e bateu de frente e por pouco não ganhou o jogo. Então o futebol está muito igual. O futebol está muito igual. O Mirassol, que nos venceu, que está lá em cima na classificação, hoje estaria classificado para uma pré-Libertadores. Então o futebol está muito igual. E o Vasco tem bons jogadores. Tem bons jogadores, tem um bom treinador. Eu acho que o torcedor precisa acreditar mais, apoiar mais. Eu fico vendo no chat aqui a galera fora de Diniz. Espera aí, gente. Para, né? Para nessa perseguição barata, essa perseguição tola, sabe? Essa coisa de ficar... Parece que não tá afim de torcer, parece que tá afim de criar confusão. A sorte é que é uma bolha, é uma galera pequena, mas acho que o torcedor do Vasco precisa ganhar essa confiança. E eu acho que o jogo de hoje deu essa confiança, claro, fazer ajustes. Domingo, o negócio vai ser mais difícil, claro, o Galo é um grande adversário. É lotar São Januário, empurrar, que dá. A gente tem condição de vencer o Atlético, eu acho que a gente tem condição de jogar com qualquer um. Se a gente jogar o que jogou hoje, se a gente jogar o que jogou o primeiro tempo do Inter, se a gente jogar o que jogou contra o São Paulo, contra o Fortaleza, em bons jogos, esse time já mostrou que tem qualidade. Precisa ter uma regularidade. E tomara que agora a regularidade seja de criar oportunidades, como foi com o Grêmio, 31 chutes no gol e empatar em 1-1, e hoje criar oportunidades e fazer 3-0 no primeiro tempo. É isso que o torcedor quer. O time está evoluindo. Só realmente alguém que está muito de má vontade não consegue ver isso. O time evoluiu, o time melhorou, o time tem criado, o time tem mostrado um futebol melhor do que aquela pelada que o Vasco vinha jogando. Melhorou. E hoje foi, né, bastante cirúrgico, independente. Volto a dizer, é o CSA. Não é essa discussão. Eu acho que isso aí é uma discussão covarde, inclusive. Você imputar porque o adversário da Série C, o fato de você ter ganho. Não foi ganho por facilidade, foi ganho porque o Vasco jogou bem. O Vasco fez uma puta partida. Uma partida extraordinária no primeiro tempo, nota 10. Partida de almanac, pra você sentar e mostrar aos seus jogadores, olha, é assim que você tem que jogar. Então, esse time que joga assim, pode manter uma regularidade. O problema é quando alguém machucar, alguém tomar cartão, aí você vai ter que preparar reservas. E a gente não sabe se os reservas do Vasco são todos bons. A gente tem aí, trazendo um zagueiro com Lucas Freitas e Piton, meio de campo com Hugo Moura, Tietê e Coutinho. A gente tem o Jair. O Jair vai ser todo jogo assim? O Jair é um grande jogador. A gente tem o próprio Thiago Mendes, já é mais um reserva. A gente tem o David na frente, que é um jogador importante. O Garré hoje entrou, né? Mas tudo bem. Mostrou um pouquinho mais. A gente não tem uma reserva para o Verratti, nitidamente. A gente precisa de um jogador. Vai chegar aí o Andrés Gomes.
A gente tem o Paulo Henrique quando tá mal, será que o Puma vai bem? Foi bem lá em Mirassol, fez gol, participou dos 2 gols do Vasco. A zaga tá enfraquecida. A gente vai ter, domingo, a chance de ver de novo o Vitor Luiz. Será que é o lateral para substituir o Piton? Será que a gente não precisa de um lateral melhor? Será que é o Leandrinho, que também quando entrou, não entrou tão bem? Enfim, precisa de ajustes no elenco. Mas não é um time, torcedor do Vasco, para estar aí na rabeira. Precisa ganhar confiança, segurança no atuar, que eu acho que esse Vasco pode nos fazer aí um segundo semestre melhor, classificado agora para as quartas de final da Copa do Brasil.